Eu já disse em outros vídeos desse canal que alguns alimentos são capazes de fornecer uma pequena quantidade de hormônio feminino estradiol na nossa dieta regular. Entre os alimentos que contêm uma quantidade maior de hormônio feminino estradiol, o principal hormônio feminino dos animais, está o leite e os laticínios em geral. É lógico que o leite vindo de animais do sexo feminino contém uma certa quantidade de hormônio feminino. Então, no que diz respeito ao estradiol, que é o hormônio feminino dos animais, leite e laticínios são os principais alimentos que contêm essa substância. Mas existem também os hormônios femininos que são obtidos através de alimentos vegetais. Entre esses alimentos, o que é capaz de fornecer a maior quantidade de hormônio feminino é a soja, excluindo aí o óleo de soja. Então, soja e os derivados de soja contêm as chamadas isoflavonas, que são substâncias da classe dos polifenóis, e os polifenóis são substâncias que têm efeito antioxidante e também um certo efeito anti-inflamatório. As substâncias polifenólicas têm capacidade de diminuir processos inflamatórios crônicos de baixa intensidade que ocorrem em várias doenças crônicas e degenerativas, assim como no processo do envelhecimento. E as substâncias polifenólicas, dependendo da concentração, também têm a capacidade de diminuir a proliferação de células de diversos tipos de câncer e até mesmo em concentrações um pouco mais elevadas, são capazes de matar células de câncer, muitas vezes em concentrações que não causam danos às células normais do mesmo tecido. Mais especificamente, as isoflavonas da soja, e as principais são a genisteína e a daidzeína, elas têm também um certo efeito de hormônio feminino, por isso são chamados fitoestrógenos, hormônios femininos das plantas, mas a potência desse efeito é de centenas a milhares de vezes mais baixa do que em comparação com o estradiol, que é o hormônio feminino produzido pelo nosso organismo, tanto o organismo feminino quanto o organismo masculino. No organismo masculino, a concentração de hormônio feminino estradiol é menor do que nas mulheres antes da menopausa, e esse hormônio feminino estradiol no organismo masculino é produzido a partir da molécula de testosterona, que é modificada no fígado e no tecido adiposo, nas células do tecido gorduroso. Mas qual é o efeito dessa substância hormônio feminino da soja no nosso organismo? Para isso, a gente precisa entender que existem dois tipos de receptores de hormônio feminino estrogênio, os receptores do tipo alfa e receptores do tipo beta. O estradiol, que é o principal hormônio feminino produzido no organismo dos animais, ele atua nos dois receptores de uma maneira igual, ou seja, com a mesma potência. Porém, a proporção de receptor do tipo alfa ou do tipo beta é diferente dependendo do tecido. Então, na mama, nas glândulas mamárias, no ovário e no endométrio, existe um predomínio de receptores do tipo alfa. E na próstata, no cérebro e nos outros órgãos onde existe receptor de estrogênio, esse é principalmente do tipo beta, numa quantidade maior do que os receptores do tipo alfa. E o estímulo de receptores de estrogênio do tipo alfa determina a proliferação das células do tecido que os contém. Inclusive também e determina a proliferação de células de câncer que se originam nesses tecidos. Então, células de câncer de mama, de ovário e de endométrio, de modo geral, proliferam mais rapidamente em presença de hormônio estradiol,
porque ele se liga nos receptores do tipo alfa, estimulando a proliferação das células. Já o receptor do tipo beta, quando estimulado, ele determina uma diminuição da proliferação das células, como acontece nas células da próstata normal ou nas células de câncer de próstata. E uma característica importante dos hormônios femininos da soja, da genisteína e da adzeína, é que essas substâncias se ligam e ativam preferencialmente os receptores do tipo beta. Então, o consumo de soja e derivados de soja não está relacionado com o aumento do risco de câncer de mama, de endométrio e de ovário. Pelo contrário, está relacionado com diminuição do risco, justamente porque existe uma tendência das pessoas que consomem uma quantidade maior desse tipo de alimento de haver estímulo dos receptores do tipo beta e diminuição da proliferação. E isso é interessante porque em células de câncer que apresentam pouca produção de receptores do tipo beta, a presença das isoflavonas da soja, dos hormônios femininos da soja, determina a fabricação, a síntese, a produção de uma quantidade maior dos receptores do tipo beta, que leva à diminuição da proliferação das células do câncer. Então, mesmo o câncer de mama, por exemplo, que tem poucos receptores do tipo beta, o consumo de soja e seus derivados, ou de isoflavonas da soja, acaba facilitando a produção dos receptores de estrogênio do tipo beta e com isso pode haver uma diminuição da proliferação das células do câncer de mama. E é por isso que o consumo de soja, derivados de soja, está relacionado com diminuição do risco de desenvolver esse tipo de câncer, enquanto, por exemplo, o consumo de manteiga, um derivado do leite, está relacionado com o aumento do risco de câncer de endométrio, por exemplo, embora não haja uma relação direta entre o consumo de leite e laticínios com o aumento do risco de câncer de mama ou de ovário, por exemplo. Sabe-se também que o consumo de laticínios por parte de homens que tiveram câncer de próstata estimula a recidiva, aumenta a chance de recidiva do câncer de próstata nesses indivíduos. E justamente porque os laticínios contêm uma quantidade maior de estradiol que se liga nos receptores do tipo alfa, estimulando a proliferação das células do câncer de próstata, ao contrário da soja e dos derivados de soja, que estimulam receptores do tipo beta, que podem levar inclusive à morte de vários tipos de câncer, inclusive do câncer de próstata. Ou seja, entre homens, mais especificamente ainda aqueles que tiveram câncer de próstata, é interessante evitar ao máximo o consumo de laticínios e aumentar o consumo de soja e derivados de soja, não incluindo aí o óleo de soja, que contém pouquíssimas isoflavonas. Mas existem outros alimentos que podem ser fontes de hormônio feminino de planta, de fitoestrógenos, na alimentação ocidental, já que entre nós o consumo de produtos derivados da soja não é assim tão comum, a não ser o óleo de soja, que não tem grande quantidade de hormônio feminino. E que alimento é o que na população ocidental tem uma quantidade maior de hormônio feminino vegetal? É a cerveja. Isso porque a cerveja leva na sua fabricação o lúpulo, mais especificamente a inflorescência feminina dessa planta, que é uma planta trepadeira, e se descobriu meio que por acaso na Idade Média que o lúpulo funcionava como um conservante da cerveja que era armazenada em barris. Então, a adição do lúpulo no preparo da cerveja diminuía a proliferação de bactérias e fungos e com isso então a cerveja podia ser armazenada por um prazo maior. Uma quantidade ainda maior de lúpulo passou a ser acrescentada na cerveja durante o transporte em barris da cerveja da Europa para o consumo de populações europeias que viviam na Ásia. E o que a gente herdou disso até hoje é que o lúpulo continua sendo usado na cerveja, não mais como um conservante,
mas como principal agente responsável pelo aroma típico da cerveja e também pelo sabor amargo que a cerveja tem. E o lúpulo, então, que é adicionado na fabricação da cerveja, ele contém algumas substâncias que têm efeito de hormônio feminino. A principal delas, e não é encontrada numa concentração muito elevada, mas é de todas as substâncias com efeito de hormônio feminino presente na cerveja e no lúpulo, a mais potente é a 8-prenilnaringenina. Essa substância, ao contrário dos outros hormônios femininos das plantas, em vez de se ligar ao receptor do tipo beta, ela estimula principalmente os receptores do tipo alfa. E isso leva então a gente a pensar, será que o consumo de cerveja poderia estar relacionado com o aumento do risco de câncer de mama, de endométrio, de ovário ou mesmo de próstata? Não se conseguiu observar até hoje relação entre o consumo de cerveja e esses tipos de câncer. Mas o fato é que a quantidade dessa substância na cerveja é muito pequena, então, muito provavelmente, o consumo de cerveja não teria capacidade de estimular o desenvolvimento e crescimento desses tipos de câncer. Estão fazendo pesquisas atualmente para verificar se o uso dessa 8-prenilnaringenina concentrada na forma de um medicamento, um suplemento nutricional, não consumido com a cerveja, propriamente, se isso traria algum impacto benéfico na saúde humana. Estão mais interessados especificamente no tratamento de sintomas da menopausa, como os fogachos, as ondas de calor que incomodam muito as mulheres e que pode ser tratado de uma maneira eficaz com o hormônio feminino estradiol. Porém, o uso de hormônio feminino estradiol em mulheres após a menopausa está relacionado com o aumento do risco de eventos cardiovasculares, como infarto, AVC e também desenvolvimento de câncer. E por isso, então, existe uma recomendação de se evitar ao máximo o uso desses medicamentos, principalmente depois dos 5 primeiros anos da menopausa. Então, é preciso encontrar alguma alternativa. Os hormônios femininos da soja não são muito eficazes para tratar esses sintomas de ondas de calor, assim como outras manifestações da menopausa, como a atrofia da musculatura pélvica, que acaba levando à incontinência urinária, a osteoporose e a diminuição da lubrificação vaginal, que acaba dificultando muito o ato sexual em mulheres depois da menopausa. Então, os hormônios femininos da soja não têm capacidade de combater de uma maneira adequada essas manifestações da falta de hormônio feminino depois da menopausa, e existe uma expectativa de que essa substância extraída do lúpulo possa ter algum efeito. Mas, ora, essa substância do lúpulo, a 8-prenilnaringenina, estimula os receptores do tipo alfa. Pode até ser que traga algum benefício no tratamento dos sintomas da menopausa, mas muito provavelmente também vai trazer os mesmos prejuízos que o uso do estradiol, o hormônio feminino dos animais, e o principal hormônio feminino que poderia trazer benefício no tratamento da menopausa, acaba trazendo também de complicação. Então, o que a gente tem é que resta saber, por exemplo, se o consumo de cerveja sem álcool poderia trazer benefícios para a saúde. De modo geral, para se obter a cerveja sem álcool é feito um processo industrial de evaporação do álcool da cerveja. Isso é feito através de elevação da temperatura. A temperatura mais elevada acaba levando a uma destruição de uma parte dessas substâncias polifenólicas, inclusive de hormônio feminino, fitoestrógeno, o hormônio feminino dos vegetais, que existe na própria cerveja. Então a cerveja perde uma parte do seu efeito antioxidante, perde uma parte do seu efeito de hormônio feminino, e isso talvez pudesse ser compensado com o consumo de uma quantidade maior de cerveja sem álcool, mas aí a quantidade de líquido que o sujeito vai ingerir por dia
acaba sendo muito grande e as pessoas não têm uma sensação de bem-estar ao ingerir grandes volumes de líquido, né? Mesmo que seja cerveja e as pessoas gostem do paladar da cerveja sem álcool. E, de modo geral, a cerveja sem álcool tem um gosto um pouco mais forte do que as similares com álcool, justamente pelo processo de evaporação, né? Para aqueles que tiveram interesse em acompanhar até aqui, muito obrigado.